Então, galerinha, vamos lá para mais umas atividades finais agora do nosso capítulo 6 de ciências, tá bom? Então, olha só, na questão 1 aí da página 378, vocês têm a seguinte situação. Reparem na imagem abaixo. Vocês têm aqui uma galinha com os ovinhos, enfim, mostrando algumas fases do ciclo da vida da galinha. E aí fala, como podemos nomear o que o desenho está mostrando? É isso mesmo, tá, pessoal? O ciclo da vida da galinha, tá bom? Então, você deve escrever aí, ó, o ciclo da vida da galinha, ok? Então, nós temos aqui a galinha botando o ovinho, né? E aí, quando ela coloca esse ovinho, ela vai chocar esse ovinho, depois vai nascer o pintinho, vai sair eclodir a casca, o pintinho vai crescer, se desenvolver, virar uma galinha adulta, continuar se reproduzindo e mais uma vez gerando ovinhos e continua o ciclo da vida da galinha, tá bom? Na próxima questão, tá? Qualquer coisa vai dando uma pausa aí no vídeo para facilitar a sua vida, tá, gente? Nas correções. Temos agora aí a questão 2. Explique agora com suas palavras o que você entendeu por ciclo de vida de uma espécie, tá, gente? Então, você pode explicar com suas palavras, tá certo? Mas, basicamente, o que nós estudamos sobre o ciclo de vida é que a gente conhece que é um processo, tá, de desenvolvimento dos seres vivos, desde o seu nascimento até o nascimento de um filhote. E sempre há aí um nascimento. É sempre ter esse início com o nascimento. E aí, o ciclo da vida, depois que esse ser ele morre, se inicia mais uma vez outro ciclo de vida, continuando a perpetuação da espécie aí através da reprodução. Como é que a gente pode organizar isso, né? Você pode dizer aí que chamamos de ciclo de vida da vida, tá? Ciclo de vida, o processo de, vou botar aqui, desenvolvimento, tá bom? Dos seres vivos, desde seu nascimento até o nascimento de um filhote. Tá? O ser vivo passa seu ciclo, outro ser vivo nasce e tudo recomeça. Tá? Você pode organizar aí, eu tentei deixar aqui uma explicação, tá? Mais completa para vocês, mas vocês podem escrever a respostinha aí dos seus jeitos, tá bom? Então, vamos continuar aí, tá, gente? Qualquer coisa dá uma pausa e a gente continua. Vamos, então, para a próxima questão. E aí temos assim, ó, pessoal, desenhe as fases da vida do ser humano nos quadrinhos a seguir. Então, gente, provavelmente vocês viram aí que nós temos aí até 5 fases, né, da nossa vida. E o quadro aí aqui, nós temos aqui quatro retângulos, né, 4 espaços para que vocês possam fazer o desenho. Então, vocês podem colocar aqui aquelas que são mais marcantes, tá, gente? Você pode aqui desenhar nesse primeiro um bebê, tá bom? Você pode desenhar um bebê. Aqui você pode desenhar uma criança. Aqui você pode desenhar um adulto. E aqui você pode desenhar uma pessoa idosa, tá certo? Ah, então faltou o jovem. Ela pode ser compreendida aqui nessa fase de criança, certo? Então, olha só, isso aqui vai ser bem pessoal. Então, é importante que você consiga perceber aí essas fases, tá certo?
Na questão 4, tem assim, o que você entende por metamorfose? Então, diante de tudo que nós estudamos, a compreensão que deve ficar aí para vocês sobre metamorfose é a seguinte, tá? Que é o processo, tá? É o processo de mudança pelo qual alguns seres vivos passam do nascimento à fase adulta. Quando são capazes de se reproduzir. Ok, gente? Então, isso é o que a gente chama de metamorfose, essa mudança, essa transformação, certo, gente? Que acontece geralmente aí do nascimento à fase adulta, como por exemplo o sapo, a borboleta que nós estudamos, tá bom? Qualquer coisa, dá aí um pause no vídeo e aí você continua. Então, seguindo na questão 5, nós temos aqui, escreva as palavras abaixo nos lugares corretos do esquema. Ovo, borboleta, lagarta, casulo, borboleta saindo do casulo. Então, você pode começar aí. A gente tem aqui, primeiramente, né, gente, o ovo. Depois do ovo, seguindo a setinha, nós temos a lagarta. Depois da lagarta, nós vamos ter aí o casulo. Depois do casulo, a gente tem a borboleta saindo do casulo. Borboleta saindo do casulo, certo? E por fim, nós temos a borboleta, ok? Então, essa daí seria a organização do ciclo de vida do esquemazinho aí, como a borboleta ela se desenvolve, tá bom? Seguindo para a próxima questão, na questão 6, fala assim: complete as frases com as palavras que estão faltando. Então, temos a letra A, B e C. Na letra A fala: as borboletas, elas põem... Muito bem, eu ouvi vocês falando aí, tá, gente? Ovos. De dentro dos ovos saem primeiramente as larvas, né, gente? Ou lagartas. C. O momento que as lagartas saem dos ovos é chamado de eclosão, tá, gente? Elas rompem o ovo. Eclosão, tá bom? Questão 7. Escreva V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos lá. Os sapos deixam os seus ovos na água. Isso é verdadeiro ou falso, turminha? Muito bem, verdadeiro. Os sapos passam pela metamorfose para chegar à fase adulta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Uhul! Os sapos já nascem com a forma de sapo adulto. Falso, tá, gente? Muito bem, seguindo para a próxima questão. Qualquer coisa, pausa no vídeo, tá, pessoal? Vamos lá. Questão de número 8 tem assim: escreva uma legenda para a imagem a seguir. Gente, essa resposta ela é bem pessoal, porque ela está aí relacionada ao ciclo de vida dos seres humanos, né? Então, tem assim aí para você pensar no ciclo de vida da nossa espécie, que sempre vai iniciar aí com a fase através do bebê. E aí, essa relação dessa imagem está atrelada, está aí pensada para você identificar essas fases, tá certo, gente? Então, ó, é bem importante que você consiga identificar todas as fases do desenvolvimento humano, tá? E como é que isso acontece, tá? E aí você faz o ciclo de vida dos seres humanos, tá bom? A respostinha aí para você responder
pessoal, tá bom? Continuando, vamos aqui para página 381. Temos aqui a questão de número 9. Numere as fases da vida de um sapo. Então, você vai botar o númerozinho para representar a ordem aí, tá? Então, a gente tem primeira fase aqui, tá? Primeira fase. Deixa eu botar mais aqui. Primeira fase, ok. Depois nós temos que a primeira fase, que são as dos ovos. A segunda fase, que são os girinos que vão sair desses ovinhos. Nós temos aqui a terceira fase, onde vão aqui surgir as patas traseiras, né, nos girinos, e o desenvolvimento da cauda ainda mais acentuado. Depois nós vamos ter aqui a fase do sapo jovem, né, gente? A quarta fase, onde o sapo já desenvolve tanto mais as patas traseiras quanto as dianteiras, e tem aí a cauda, né? E essa cauda ela vai encolhendo de acordo com o passar do tempo. E por fim nós temos a quinta fase, que é o sapo adulto, que já perde aí a cauda, que é a grande diferença entre essa fase. Lembrando também que nesse processo aqui de transição da terceira para a quarta fase, o sapinho ele já está formando aí os seus pulmões, deixando de ter brânquias, que era como ele conseguia respirar debaixo d'água, para desenvolver seus pulmões, né? E eles conseguirem respirar tanto na terra quanto aí também viver em ambientes molhados, né? Viver em ambientes aquáticos. E aí, quando ele está totalmente adulto, ele tem aí o seu pulmão formado, tá bom? Então vamos continuar, gente, e vamos para a questão agora do número 10, tá? Na questão do número 10 fala assim: alguns animais vivem mais tempo que outros. Escreva o que você aprendeu sobre o tempo de vida dos seguintes animais. Aí temos aqui arara e elefante. Se você voltar aí algumas páginas que nós estudamos sobre o tempo de vida dos animais, vocês viram aí que as araras podem viver, né, até 60 anos. Vimos também que os elefantes, né, também muito ameaçados, né, caçados, eles também podem viver até 100 anos, tá bom? E aí eu tenho a questão de número 11. Descreva algumas características de cães idosos. E aí a gente pode perceber, né, que diante do que nós estudamos, a gente consegue acompanhar as fases da vida dos animais quando eles geralmente são animais domésticos. Quando eles são animais silvestres, por viverem mais na natureza, a gente não consegue perceber isso tão claramente. Mas no caso dos cães, a gente pode perceber, né, a velhice aí por meio de algumas mudanças, como o surgimento de pelos brancos ao redor do focinho, o aparecimento da condição aí como a surdez, a cegueira e a fraqueza nos ossos, né, gente? E além disso, os cães eles também passam a evitar brigas, ficando mais preguiçosos e desatentos. E também aí algumas vezes podem até sofrer de depressão. Então é importante a gente observar a vida do cãozinho. Então vamos organizar aqui a nossa respostinha, tá bom? Mas você pode colocar aí algumas características que você reconhece, tá? Então você pode botar aí, podemos perceber, tá? Podemos perceber a velhice por meio de algumas mudanças. 2 pontos, você pode colocar pelos brancos ao redor do focinho, tá? Ao redor do focinho você pode colocar aparecimento da surdez, pode também acontecer aí a cegueira, tá? Cegueira,
Eles passam a evitar brigas, eles evitam brigas, ficam mais preguiçosos, tá? E podem até sofrer de depressão. Deixa eu botar aqui, vou botar só o i aqui para facilitar. E podem até sofrer de depressão, tá bom? Então, são algumas situações que podem acontecer aí de características dos cães idosos, tá, gente? Então, vamos lá. Qualquer coisa, gente, pausa no vídeo, tá? E segue aí. Na questão de número 12, fala assim: escreva abaixo o nome de uma pessoa que você conhece que está na fase criança. Gente, aqui é uma questão pessoal, tá? Você vai botar aí o nome, provavelmente, dos seus colegas. Na letra B, um adulto. Pode ser os seus pais, alguém da sua casa, até eu mesma, a professora. E a letra C, um idoso, também os seus avós, né? Uma pessoa idosa que você conhece, tá, gente? Turminha, então é isso, a nossa aí, a revisão, nossa correção de atividades explicadas das atividades finais do capítulo 6. Um cheiro e um tchau, turminha, e até lá, fui!